Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte do PL/SQL. O que é o PL/SQL? Procedural Language for SQL, ou PL/SQL. É uma linguagem que está desde a primeira versão que a Oracle colocou do seu banco de dados no mercado. Tá? Então ela é o carro-chefe, desde a primeira até a última que nós temos disponível para download do banco de dados Oracle hoje. Então sempre trabalhando com o PL/SQL. O que é o PL/SQL? É uma linguagem procedural ou procedimental, diferente do SQL, então nós podemos ter aqui dentro tomadas de decisões, estruturas de repetições, né? Então if, for, while, então tudo isso a gente consegue ter aqui dentro do PL/SQL. Ele é um veículo para um processamento de transações, tá? Então chega num ponto que o SQL eu fico limitado a ele, e aí eu preciso de recursos extras, e aí nós temos todo o poder do SQL embutido dentro do PL/SQL, exceto as partes dos comandos DDL, Create, Alter e Drop, que eu não trabalho dentro do PL/SQL. Mas Select, Insert, Update, Delete, funções, tudo isso eu uso perfeitamente aqui dentro do PL/SQL. Então ele é considerado uma extensão do meu SQL, ok? E aí eu fico ilimitado, né? Eu tenho recursos aqui de lógica de programação que não se acabam. Consigo fazer um RP inteiro dentro do PL/SQL. Quais as vantagens que eu tenho em trabalhar com PL/SQL? A primeira delas é a estrutura de bloco. O que é um bloco PL/SQL? É tudo que está compreendido entre um begin e end. E aqui dentro nós colocamos os comandos SQL, como um insert, como um update, como um delete e um select, tá? Agora, essa representação que eu acabei fazendo aqui, ela não é a melhor. Por quê? Se der algum erro, eu vou ter que tratar o que nós chamamos de exceção. E a exception, ela é colocada sempre entre um begin e um end, tá? Então, nesse cenário aqui, eu consigo tratar uma única exceção. Só que dentro dessa exceção aqui, eu não consigo saber se o problema aconteceu no insert, ou no update, ou no delete, ou no select. Então eu vou ter que fazer uma tratativa genérica. Isso não é legal pra gente. Então, a melhor forma de trabalhar com blocos PL/SQL seria fazer isso aqui, ó. Eu tenho a necessidade de fazer um comando insert, crio um novo bloco, faço o insert, trato a exceção desse insert e finalizo meu bloco. Preciso fazer um update? Mesma coisa. Um begin, então faço lá o meu comando update, trato o erro que possa acontecer e faço depois um begin end para o delete, um begin end para o select e assim sucessivamente, tá? Então, com essa estrutura, eu consigo fazer uma tratativa direcionada para aquele comando SQL e tratar o problema que aconteceu naquele comando SQL, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de estrutura de bloco. Aí depois, uma outra vantagem que nós temos também no PL é o controle de fluxo. If, else if, quantas forem necessárias, e por último um else, e eu posso tratar as tomadas de decisões que me interessar, tá? Outra vantagem que eu tenho do PL/SQL, portabilidade. Eu posso desenvolver um código extremamente complexo aqui num ambiente Windows, levar para uma empresa que está trabalhando com Oracle Linux, por exemplo, e vou rodar o meu PL/SQL lá sem ter que alterar uma linha de código.
Posso pegar esse mesmo código PLSQL, levar para um ambiente plataforma Unix, HPUX, Itanium, e rodar o meu PLSQL da mesma forma. Isso não vai ter diferença nenhuma, tá? Então, isso é bastante interessante para nós. Outra vantagem que eu tenho de se trabalhar com PLSQL é a integração, ou seja, eu posso desenvolver esse PL aqui nessa ferramenta, que é o SQL Developer, posso utilizá-lo com toda certeza aqui no SQL Plus, né? Posso utilizá-lo aqui no meu Oracle Forms, no meu Oracle Reports ou qualquer outra ferramenta Oracle que eu tenho e posso utilizá-lo. Tá? Então ele se integra com qualquer ferramenta Oracle. Tá? E outra vantagem que eu tenho é a questão de performance. Então, um bloco PLSQL é bastante performático, porque ele executa direto no meu servidor, não usa nenhum recurso de estação de trabalho. Então, isso é uma vantagem bastante interessante para nós. Tá? Quais características que eu posso ter dentro de um bloco PLSQL? Declaração de variáveis, muito importante, vamos usar quase aqui em todos os nossos blocos PLSQL. Suporte ao SQL é uma outra característica, então Search, Update, Delete, Select, funções, posso trabalhar dentro aqui do meu bloco PLSQL. Outra característica que eu tenho é o controle de fluxo com if, else, e else. Posso utilizar funções, aquelas funções que a gente viu em aulas atrás, aí podemos utilizá-las todas. Posso trabalhar com cursores, que vamos ter uma aula específica para tal, devido à sua importância. E posso também trabalhar com exceções, que também vamos tratar isso no momento oportuno, ok? Então são características muito importantes de um bloco PLSQL. Bom, qual que é a sintaxe? Então, como que eu desenvolvo um bloco PLSQL? Vamos imaginar que eu tenha que informar um código de funcionário e mostrar o nome, o cargo e o salário desse funcionário dentro de um bloco PLSQL. Então, se eu fosse pensar no select propriamente dito, eu faria o nome do cara, o cargo, e eu também comentei do salário. From, emp. Posso até colocar uma ordenação, mas nós vamos forçar a busca de um único empregado. Então, onde o emp no igual, vou utilizar o recurso da substituição de variável, né, que é o e-comercial código. Então aqui, se eu mando rodar esse meu SQL, ele pede lá, informa o valor para o código, 7566. Se eu mando rodar, ele vai trazer os dados daquele meu funcionário. Então veja, o select está pronto, né? Porém, eu preciso desse SQL rodando dentro de um bloco PLSQL, porque a partir desse retorno aqui, eu quero fazer um processamento pesado, eu quero fazer uma carga de dados numa outra tabela, enfim, eu tenho algumas necessidades que o SQL não vai suprir. Então, nesse cenário, eu passo a ter que utilizar o meu bloco PLSQL. Bom, para eu colocar o meu bloco PLSQL, eu venho aqui e coloco um begin e um end, né? Lembrando que nós podemos ter dois tipos de blocos PLSQL. Os blocos anônimos e os subprogramas. Um bloco anônimo é exatamente esse que eu estou fazendo aqui. Ele não tem um nome, como consequência, ele não fica armazenado no banco de dados. Tá? Então, toda vez que eu tenho que executar, eu tenho que salvar esse cara em algum lugar aqui físico no meu disco, né? E executo esse arquivinho .sql quando for necessário. A partir do momento que eu opto por criar um subprograma, eu vou definir que tipo de subprograma eu vou trabalhar. Se vai ser uma procedure, uma function, né? Então tá aqui, ó, procedure, function, um package, tá? Então são 3 subprogramas distintos que nós podemos armazenar esse código dentro do banco de dados, tá?
Procedures, functions e packages vão ser objetos de estudos de outras aulas. Então, aguardem um pouquinho e hoje vamos trabalhar com o nosso bloquinho anônimo, tá? Então, veja, coloquei um begin e um end, caracterizei um bloco PLSQL. Vou fazer um select dentro dele, lembra que eu comentei agora há pouco? Abro um outro begin, faço o meu SQL, e finalizo esse meu bloco PLSQL. Olha só, quando eu tenho um select dentro de um bloco PLSQL, duas regras eu tenho que obedecer para que isso funcione. A primeira delas é garantir que esse select vai retornar uma única linha. E eu estou fazendo isso através dessa cláusula where, filtrando o código do empregado. Se porventura eu não fizer isso, vai dar um erro, vai cair numa exceção chamada too many rows, famoso hora 1422, too many rows. Então, nesse cenário, eu nunca vou poder colocar um select que retorna mais do que uma linha, porque aí eu vou ter que trabalhar com cursor, que é uma outra situação que nós vamos ter uma aula específica para isso também. Tá? Então, a primeira regra de um select dentro de um bloco PLSQL é garantir que ele vai retornar uma única linha. A segunda regra é a seguinte: para cada coluna que eu estou retornando, eu tenho que atribuí-las às variáveis. Então, se eu tenho 3 colunas, tenho que declarar 3 variáveis. Então, antes do meu begin, eu tenho a seção de declaração de variáveis. Então, eu posso fazer lá declare. Eu costumo colocar o prefixo VA underline para as minhas variáveis. Então, VA nome. Vou colocar um varchar 2 de 50 posição. Um VA cargo. Também um varchar 2 de 50, eu tenho que tomar cuidado que eu nunca posso declarar uma variável menor do que o campo da tabela. Maior não é problema nenhum, tá? E uma outra variável chamada VA_sal, numérico de 12 com 2. Muito bom. Declarei lá as minhas variáveis. Então, aqui no meu select, após as colunas, eu tenho uma mudança sintática aqui, que é a cláusula into. Então, eu vou colocar lá variável VA nome e é posicional, tá? Primeira coluna, primeira variável. Segunda coluna, segunda variável. Então, o job vai para a variável VA cargo. E o salário vai para a variável VA_sal. Tá? Então, selecionei 3 colunas, atribuí as minhas 3 variáveis. Ok? Muito bom. Eu vou fazer uma tratativa aqui de um erro. Então, vou definir uma exceção e vou fazer a seguinte situação. Quando não encontrar nada no meu select, eu vou atribuir uma variável VA erro a seguinte string: funcionário não cadastrado. Então, se acontecer desse select do código que eu informar for um código que não exista na tabela, ele vai cair na área de erro, vai cair numa exceção. O erro que eu estou tratando é no data found, ou seja, o select não encontrou nada. E essa variável aqui, que eu vou declará-la aqui em cima, VA erro, varchar 2 de 200. Tá? Muito bom. E se não cair na exception, ele vai dar sequência na execução do programa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o conteúdo dessas variáveis. Vou dar um display em tela. E olha o comandinho que a Oracle reservou para tal. Olha o comandinho fácil. DBMS, output,
ponto putLine, vou mostrar a variável VA nome, vou concatenar com a variável VA cargo e vou concatenar com a variável VA saldo. Mas tem um detalhe, eu só vou mostrar isso daqui se não der erro. Se der erro, eu vou mostrar o erro. E aí eu já aproveito para mostrar como trabalha com if. Olha só, se a variável VA erro for nula, então eu vou dar um dbms output.putLine da variável VA erro. Se não, eu vou mostrar o conteúdo das 3 outras variáveis, ok? End if. E está pronto o meu bloquinho PLSQL, tá? Declarei as variáveis, fiz o select, atribuir nas minhas variáveis, garanti que vai ser retornada uma única linha. Se não der erro, eu estou tratando aqui. Se não houve o erro, opa, é o contrário aqui, né? Se a variável is not null. Então, se ela estiver preenchida, é porque deu erro. E aí eu mostro a variável. Se ela estiver nula, eu mostro os dados do nome, cargo e salário. Vamos rodar isso daqui para ver o que vai acontecer. Veja, já deu um bloquinho de código um pouquinho grande, né? E vamos executar esse carinha. Então, olha lá. Informe o valor para o código. Vou passar o funcionário 7566. Vou dar um OK. E olha o que ele me deu aqui, ó. Procedimento PLSQL concluído com sucesso. E cadê os dados? Não vieram, né? Isso é comum. Toda vez que eu rodo um bloco PLSQL pela primeira vez dentro do SQL Developer, eu tenho que ativar o servidor de output. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Set server output on. Então roda esse cara primeiro, ok? E agora eu venho aqui e rodo esse outro bloquinho PLSQL. Ele pede o código de novo, 7566. Ok? Olha só, mostrou o Jones, que é o nome, o cargo dele, que é Manager, e o salário de 2.975. Eu vou rodar de novo e vou passar um funcionário que não existe. 1, 2, 3. Ok. Olha aqui que ele me retornou agora. Funcionário não cadastrado. Tá? Então, o nosso código está totalmente funcional. Bastante interessante de se trabalhar. E já usando um if dentro desse meu bloco PLSQL. Ok? Outro recurso bastante interessante de ser utilizado também é o for, que é uma estrutura de repetição, né? Então, para a gente fazer uma utilização bem simples aqui, eu vou fazer um contadorzinho de 1 até 10. Então, olha só, for, eu gosto muito do for, porque ele não precisa declarar variável. Então, eu posso pôr uma variável de nome qualquer aqui, in, de 1 até 10, e aí entra em loop. E depois eu tenho que fechar esse meu loop. E aqui dentro eu vou fazer um dbms output putLine da variável que eu coloquei lá no for. Se eu mandar executar isso aqui, ó, um contadorzinho de 1 até 10. É muito comum nós encontrarmos isso daqui, ó. A pessoa vai lá e faz um declare da variável x numérico de 6 posições. Pode isso? Sem nenhum problema. Vai rodar da mesma forma, tá? Só que isso aqui é uma gordura, né? Não tem necessidade nenhuma de se colocar essa declaração, porque o for, ele já autodeclara uma variável. Ok, pessoal? Um abraço.